Boa tarde, pessoal. Aqui é o Filho da Dona. Hoje a gente está começando aqui um novo vídeo. E essa semana a gente vai mostrar algumas coisas mais operacionais que acontecem aqui por trás das câmeras, né? Por trás de toda a operação do buffet. Então eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que a gente faz a estrutura de um cardápio quando os clientes mandam. Todos os nossos atendimentos, eles são 100% personalizados. Então, o que isso quer dizer? A gente entende cada um dos processos que o cliente precisa, né? De qual que é o objetivo dele com aquele evento. E a gente quer uma coisa que for direcionada para ele, né? Então, basicamente, a gente tem algumas perguntas que a gente tem que fazer para o cliente para que a gente consiga facilitar, né, a criação desse cardápio, né? São itens básicos, né, que todo o evento precisa ter, né? Então ela precisa ter uma data, um horário de início, um horário de término, quem vai ser o responsável, quantas pessoas vão ter nesse evento e o local, né? Para a gente poder conseguir fazer o orçamento. E qual que vai ser o tipo, qual a finalidade daquele evento. Então vai ser um evento de confraternização, vai ser um evento de café da manhã, vai ser um almoço, vai ser um coquetel, vai ter bebida alcoólica, não vai ter bebida alcoólica, se quer garçom, quer copeira, vai ser mesa montada, então vários desses fatores que acabam influenciando na hora de você fazer um cardápio para o cliente, porque isso vai afetar diretamente a questão de valores. E aí, como a gente já tem uma parceria de longa data com os nossos clientes, a gente sempre pergunta para ele, tá, mas você já tem algum budget para isso? Você já tem algum valor que você já está pensando em gastar? Porque às vezes a pessoa, ela, na cabeça dela, ela cria uma ideia de um trabalho, de algum evento, que é muito complexo. Só que na hora da realidade que a gente vai ver, talvez ela não tenha essa verba disponível, né? Porque, infelizmente, né, com trabalhos que a gente faz aqui, como a gente atende muito corporativo, tem um valor que você pode gastar, né? Então a empresa não vai deixar lá, fica à vontade, vai lá, gasta. Então, pensando nessa forma mais de empresa, a gente tem que saber quanto que aquele cliente tem disponível para poder investir naquele evento. E uma outra coisa também que é muito importante é o formato de pagamento do cliente, porque tem algumas empresas que elas faturam em 60 dias, tem algumas empresas que faturam em 30, tem empresas que eles pagam antes de fazer o evento. Então a gente tem que entender qual é a necessidade do cliente para que a gente consiga fazer o cardápio. Então, bora ver aqui como que a gente monta uma estrutura de cardápio para um café da manhã. Então, eu vou falar da forma como eu gosto de trabalhar, né? Eu sempre gosto de fazer uma ligação com o cliente primeiro para levantar essas informações. Porque, assim, às vezes se você falando com a pessoa pelo WhatsApp, você acaba não conseguindo pegar alguns detalhes do evento. Então, assim, eu gosto de sempre ligar para o cliente para entender qual que é o evento que ele vai fazer ali, pegar essas informações com o cliente e aí, em cima disso, a gente monta o cardápio, né? Então, aqui uma estrutura básica de um café da manhã de mesa posta, né? Então, a gente sempre tenta variar os lanchinhos, né? Os salgados que a gente coloca. Então, uma estrutura básica, assim, a gente sempre pensa em um lanchinho, um pão de queijo e 2 tipos de salgado. Essa é uma estrutura básica que a gente gosta de montar para os eventos. Aqui na parte de doces, a gente sempre deixa um bolo, uma sobremesa, né, um docinho e uma salada de frutas, que os clientes gostam bastante. A gente tem uma granola que é a gente que faz também. Ela é assada toda no mel, então ela fica bem saborosa e todos os clientes que provam amam. E ela fica bem crocantezinha assim, fica uma delícia na salada de fruta. A gente dá prioridade para utilizar na parte de bebidas suco integral. Porque o suco integral, ele mantém por mais tempo durante o evento, né? Durante o período do evento. Quando a gente não usa o suco integral, a gente usa polpa. Então, a gente já tem um fornecedor de polpa, a gente compra as polpas que já vem tudo congeladinho, bonitinho, e na hora a gente bate o suco ali na hora do evento, que isso mantém também uma qualidade, né? A aguinha, a gente dá prioridade para copo, água de garrafinha, a gente também faz itens personalizados, então essa aguinha a gente consegue colocar o logo do cliente. Então, são vários detalhes que a gente pode fazer para que isso fique mais
personalizado para cada ação. Café, a gente usa o café filtrado, né? O café de garrafa térmica e o café expresso, que aí são as máquinas da Nespresso. A gente sempre leva nos eventos, porque sempre tem aquele cliente que gosta, né, daquele cafezinho um pouco mais forte, assim. Então a gente sempre leva esse mimo para os clientes, né? Quero café! Quero café! Quero café! E aí tem algumas outras variações. Então tem cliente que gosta, por exemplo, que leve leite, tem cliente que não gosta, tem cliente que às vezes depende do horário, vai querer que também tenha, por exemplo, um refrigerante. Então tudo depende a cada cliente, mas essa é basicamente uma estrutura que a gente utiliza nos eventos. Então a gente sempre coloca um salgado, doce, bebidas. Então esse é uma tríade ali de coisas que precisa ter para que a gente consiga fazer um evento, né? Então, aí a gente entende com o cliente se ele vai querer que a gente coloque uma copeira, né? A gente sempre trabalha, a nossa ideia é sempre trabalhar com copeira, pelo menos, porque aí a gente sempre deixa a mesa no nosso padrão. Então a gente orienta, né, a menina que vai acompanhar o evento, que ela tem que deixar tudo limpo, bancada limpa, ela tem que estar com a mesa reposta, então não ficar aqueles buracos na mesa, porque senão acaba trazendo um ar de desleixo, né? Então durante o período do evento a gente sempre leva comidas a mais, né, para que a gente consiga atender aquele número X de pessoas. Então se a pessoa falou, vou ter 30 pessoas no meu evento, a gente sempre leva um pouco a mais, comidas para atender 35 pessoas, por exemplo, que é mais ou menos uma média assim, de quebra que a gente costuma ter, para que não falte na mesa, né? Então a mesa tem que estar sempre reposta, tem que estar sempre bonita. Então todo período do evento a gente garante que vai ter comida para os convidados, né? Porque esse que é o diferencial. Quando você compra, por exemplo, numa padaria, né, em algum outro lugar, você vai falar a quantidade de itens que você quer. Então eu quero 50 desse, 30 daquele, 20 do outro. Quando você fecha com um buffet, né, no nosso caso, a gente leva garantindo para o cliente que vai ter comida, vai ter todos aqueles itens durante todo o período que os convidados deles estiverem na festa. Então não existe a possibilidade de acabar no meio do caminho, né? Então, se eles passarem as informações corretas para a gente da quantidade de pessoas, é garantido que até o final do período do evento dele, a gente vai ter todos os itens disponíveis ali para os clientes degustarem, né? Outra coisa também que acaba influenciando é a parte de louças, né? Então, toda a parte de louça a gente precisa entender com o cliente. Eu quero uma louça simples, quero louça de prata, né? Então, tudo isso acaba influenciando. Descartáveis, né? Então, eu não quero copo de vidro, eu quero um copo descartável. Então, são alguns pontos que a gente vai olhando com o cliente. E como a gente já tem um histórico dos clientes que a gente atende, a gente já sabe mais ou menos o que cada um gosta. Então, minha mãe ela já tem essa ideia, né, de agradar a cada cliente, né? Então, ela já sabe as peculiaridades. Então, por exemplo, ela já sabe que quando a gente vai atender na faculdade, o diretor tem alergia à lactose. Então, ela já sabe que ela vai ter que mandar alguma coisa ali para o diretor que tem alergia à lactose. Então, é o carinho, né? É o carinho que a gente tem pelo atendimento, é o carinho que a gente tem pelos clientes, e isso é refletido no nosso atendimento, né? Então, são essas coisinhas que fazem a diferença depois para que o cliente final continue fazendo eventos com a gente durante o ano todo, né? Esse foi um pouquinho de uma formação básica de cardápio aqui. E se você gostou, você pode entrar em contato com a gente também para que a gente consiga fazer um orçamento especializado para você. Talvez não seja eu que entre em contato, mas tem uma equipe aqui que está sempre disposta a atender vocês com a mesma qualidade, né? E quem está gostando do conteúdo, lembra, segue, curte, comenta e compartilha. Porque com isso a gente faz com que o canal cresça cada vez mais. Então, assim, é uma indicação de um vídeo, é uma indicação do serviço de buffet, né? Tudo isso a gente pode fazer com que a empresa vá para frente, o canal vá para frente e que a gente consiga cada vez mais levar para uma maior quantidade de pessoas esse carinho, esse atendimento, essa qualidade, né, dos produtos que a gente faz. A Diniz, ela tem
um diferencial que tudo que a gente leva para os eventos, eles são fabricados pela gente. Então aqui a gente tem tanto uma parte de uma cozinha para salgados, quanto uma cozinha para doces. Então a gente tem uma confeitaria completa, com uma equipe incrível, assim, impecável. A gente tem também a parte lá dos salgados, onde tudo é feito fresquinho. Então tenho certeza que o padrão de qualidade vai estar sempre alto. Todos os itens que vão para o seu evento, eles vão ter o selo da Diniz, assim, sabe? E tenho certeza que vocês vão adorar. Então, entre em contato com a gente, entre em contato com a nossa equipe, que a gente vai conseguir fazer o melhor cardápio para você. E com isso a gente vai conseguir ter uma parceria aí, vocês vão conhecer o nosso trabalho. Quem sabe aí o Filho da Dona vai estar aí gravando no evento com vocês, né? Para que vocês conheçam um pouquinho mais da nossa rotina, dos nossos trabalhos. E é sempre um prazer fazer esse tipo de conteúdo aqui, porque eu consigo mostrar um pouquinho do meu trabalho, mostrar um pouquinho do nosso diferencial, falar um pouquinho mais sobre a empresa. Isso foi muito bom, né? Trazer esse canal, ela traz uma chancela mostrando a qualidade do nosso serviço. Então eu tenho certeza que o dia que vocês tiverem um evento que a Diniz estiver fazendo, vocês vão ter garantia de qualidade no seu evento. Então, eu fico por aqui. O vídeo de hoje foi um pouquinho sobre isso. E amanhã tem mais, gente.